Capítulo 9. Ignoro qual foi a duração do nosso sono, mas deve ter sido longo, pois ao acordarmos, nos sentimos completamente recuperados das fadigas. Fui o primeiro a despertar. Assim que me levantei daquele leito, um pouco duro, senti o cérebro desanuviado, o espírito livre e tentei reavaliar a nossa situação, enquanto fazia um exame da cela. O monstro de aço acabava de emergir para respirar, como as baleias. Logo que oxigenei os pulmões com ar puro, procurei descobrir o condutor que fazia chegar até nós aquela corrente benfazeja e não tardei a encontrá-lo. Por cima da porta havia um orifício de ventilação que deixava passar uma coluna de ar fresco, renovando assim a atmosfera saturada da cela. Estava eu nessas cogitações quando Ned e Conselho acordaram, quase ao mesmo tempo, sob o efeito daquele ar revigorante. — O senhor dormiu bem? Perguntou-me Conselho. — Muito bem, meu rapaz, respondi. — E você, mestre Land? Indaguei ao canadense. — Dormi profundamente, professor. — E aconteceu o mesmo comigo, disse Conselho. A seguir, me perguntou: — O que acha da nossa situação, professor? Penso que o acaso nos revelou um importante segredo. Ora, se a tripulação deste navio submarino tem interesse em mantê-lo ignoto, e se esse interesse for para eles mais importante do que 3 vidas humanas, acho que a nossa existência está comprometida. Em caso contrário, na primeira ocasião, o monstro que nos engoliu há de devolver-nos ao mundo habitado pelos nossos semelhantes. A menos que incluam na tripulação e nos mantenham aqui, sugeriu o meu criado. E aqui ficaremos até o dia em que uma fragata mais rápida ou mais hábil do que a Abraham Lincoln apodere-se desse ninho de piratas, fazendo-nos respirar pela última vez nas vergas dos mastros. Bem pensado, mestre Land, repliquei. Mas, que eu saiba, ainda não nos foi feita nenhuma proposta e, portanto, é inútil discutir o que devemos fazer. Vamos aguardar e reagir diante de circunstâncias concretas. De qualquer maneira, não creio que tenhamos condições de exigir muita coisa. Os sinais de inconformismo eram fáceis de se perceber no canadense. Isso me deixava bastante preocupado. Eu mesmo estava incomodado com o nosso abandono naquela cela e nem podia calcular quanto tempo poderíamos ficar detidos nela. As esperanças que eu tinha alimentado, depois que o comandante do submarino estivera conosco, desvaneciam-se pouco a pouco. A doçura do olhar daquele homem, a expressão generosa do seu rosto, a nobreza do seu porte, tudo isso desaparecia da minha lembrança, e eu via aquela personagem enigmática como ela devia ser, necessariamente impiedosa e cruel. Sentia-o desumano, incapaz de qualquer sentimento de piedade, o inimigo implacável dos seus semelhantes aos quais devia consagrar eterno ódio. Naquele momento, ouvimos um ruído no exterior e escutamos passos que se aproximavam no chão metálico. Os ferrolhos foram ocorridos. A porta foi aberta e o mesmo empregado que nos servia a comida entrou. Antes que eu tivesse tempo de impedir, o canadense precipitou-se sobre ele, derrubou-o e começou a estrangulá-lo. Conselho tentava retirar a vítima já meio inanimada das mãos do arpoador, e eu ia juntar meus esforços ao dele quando, subitamente, fui surpreendido ao ouvir uma advertência falada em excelente francês. Acalme-se, mestre Land, e o senhor professor queira escutar-me. Capítulo 10. Era o comandante do submarino quem falava. Ao ouvir aquelas palavras, Ned Land levantou-se de repente, libertando a sua vítima. A um sinal do amo, pois fora ele quem as pronunciara, o rapaz saiu cambaleando. Conselho e eu, quietos e mudos, aguardávamos receosos a sequência da cena. O comandante, apoiado no canto da mesa, de braços cruzados, observava-nos com muita atenção. Hesitaria em falar? Estaria arrependido das palavras que pronunciara em francês? Passados alguns instantes de silêncio, que nenhum de nós pensou em quebrar, ele começou a falar com voz calma e penetrante. — Meus senhores, falo corretamente francês, inglês, alemão e latim. Poderia ter respondido em minha primeira visita às palavras de vocês. No entanto, quis conhecê-las primeiro
para depois refletir sobre a atitude que tomaria a seu respeito. Os três disseram as mesmas coisas e me forneceram as suas identidades. Sei agora que o acaso trouxe ao meu barco o Sr. Pierre Aronat, professor de História Natural do Museu de Paris e encarregado de uma missão científica no estrangeiro. Conselho ao seu criado e Ned Land, canadense e arpoador da fragata Abraham Lincoln, da Marinha dos Estados Unidos da América. Inclinei-me em sinal de concordância. Ele realmente entendera tudo o que faláramos. Continuou seu discurso após uma breve pausa. O senhor deve pensar que tardei em voltar à presença de vocês. Dirigiu-se diretamente a mim. Que, conhecidas as suas identidades, eu quis pensar maduramente sobre o destino que lhes daria. Hesitei muito. As mais desagradáveis circunstâncias colocaram vocês na presença de um homem que rompeu com a humanidade. Enfim, devo dizer que vocês vieram perturbar a minha solitária existência. Involuntariamente, disse eu. Involuntariamente, repetiu o desconhecido, elevando um pouco a voz. Foi involuntariamente que Abraham Lincoln andou me perseguindo por todos os mares? Foi involuntariamente que vocês embarcaram nessa fragata? Foi involuntariamente que dispararam aquelas balas contra o meu barco? Foi involuntariamente que Ned Land me atingiu com seu arpão? Percebi nas palavras dele uma irritação mal contida, mas eu tinha uma resposta natural para suas recriminações e dei-a. O senhor certamente ignora as discussões que houve na América e na Europa por sua causa. Desconhece que diversos acidentes provocados pelos choques com seu submarino alvoroçaram a opinião pública dos dois continentes. Não sabe as numerosas hipóteses com as quais se tentou esclarecer o inexplicável fenômeno de que o senhor é o único a ter o segredo. Saiba, porém, que ao persegui-lo até o Pacífico, a Abraham Lincoln julgava caçar um poderoso monstro marinho de cuja presença era preciso livrar o oceano. Um leve sorriso aflorou aos lábios do comandante e ele disse num tom mais calmo: Senhor Aronat, ousa afirmar que a sua fragata não teria igualmente perseguido e bombardeado um submarino ou um monstro? Esta pergunta embaraçou-me, pois eu tinha certeza de que o comandante Farragut não teria hesitado, pois considerava seu dever destruir. Quer um barco como aquele, quer um narval gigante. Diante do meu silêncio, ele falou: Compreende, portanto, que tenho todo o direito de considerá-los como inimigos. Propositadamente, ainda deixei de responder, pois de nada serve discutir uma proposição quando a força pode destruir os melhores argumentos que se tem. Hesitei muito tempo, continuou o comandante. Nada me obrigava a lhes dar hospitalidade. Se ia desembaraçar-me de vocês, não tinha qualquer interesse em voltar a vê-los. Era só mandar levá-los para a plataforma do meu barco, mergulhar e esquecer que tinham existido. Não era esse o meu direito? Talvez fosse o direito de um selvagem, respondi, mas não de um homem civilizado. Senhor Aronat, replicou ele com vivacidade, não sou aquilo a que chamam um homem civilizado. Rompi com toda a sociedade por motivos que só eu posso apreciar. Portanto, não obedeço às suas regras e convido-o a que nunca as equivoque em minha presença. Essas palavras foram ditas pausadamente. Um raio de cólera e de desprezo iluminou seus olhos e eu adivinhei em sua vida um passado extraordinário. Não só se tinha colocado à margem das leis humanas, como se tornara independente, livre na mais rigorosa acepção da palavra, fora de qualquer ataque. Quem ousaria persegui-lo até o fundo dos mares? Que navio resistiria ao choque de seu barco submarino? Que casco, por mais espesso que fosse, suportaria os golpes do seu esporão? Nenhum homem lhe podia pedir contas dos seus atos. Deus, se é que acreditava nele e a sua consciência, se a tivesse, eram os únicos juízes de que poderia depender. Após um longo silêncio, o comandante continuou a falar. Portanto, hesitei muito, mas pensei que o meu interesse podia se harmonizar com aquela piedade natural a que todo homem tem direito.
Continuarão a bordo, já que a fatalidade os colocou aqui. Serão livres, mas em troca dessa liberdade, aliás relativa, exige uma única condição. A promessa de que irão cumpri-la é suficiente para mim. A sua condição é daquelas que um homem honesto pode aceitar, comandante? Perguntei-lhe. É, aqui está ela. É possível que alguns acontecimentos imprevistos me obriguem a fechá-la nos seus camarotes durante algumas horas ou dias, segundo os casos. Desejando nunca usar a força, espero de vocês a mais completa obediência. Ao agir assim, isentos de toda responsabilidade, libertos completamente de quaisquer comprometimento com os meus atos. Aceitam essa condição? Portanto, passavam-se a bordo coisas mais ou menos estranhas, que não deviam ser presenciadas por pessoas que não tivessem à margem da sociedade. Entre as surpresas que o futuro me reservava, esta seria certamente das maiores. Aceitamos, respondi. Posso lhe fazer uma única pergunta? Pode falar. O que devemos entender quando diz que gozaríamos de liberdade a bordo? Liberdade de ir e vir, de observar, de ver tudo o que se passa, exceto em algumas raras ocasiões. As palavras dele deixavam bem claro que não poderíamos fazer qualquer tentativa de fuga. Isso poderia se tornar possível para nós quando o submarino se aproximasse de alguma costa. Essa liberdade não é suficiente para nós, comandante. Falhei-lhe usando a franqueza que julgava-lhe dever. No entanto, tem de chegar, respondeu-me. Como? Então devemos renunciar para sempre a rever a nossa pátria, os amigos, os parentes? Sim, professor, mas renunciar a retomar o jogo insuportável da terra, que os homens têm como liberdade, talvez não seja tão penoso como julga. Não pode ser, manifestou-se Ned Land. Não posso dar a minha palavra de que não tentarei fugir. Não lhe peço a sua palavra, Sr. Land, falou o comandante friamente. O senhor abusa da situação em relação à nossa, disse eu, um pouco exaltado. Isso é crueldade. Não, senhor, é clemência. São meus prisioneiros de guerra. Conservo-lhes as vidas quando podia mergulhá-los nas profundezas do oceano. E os senhores atacaram-me. Vieram desvendar um segredo que nenhum homem no mundo deveria conhecer. O segredo de toda a minha existência. Julgam que vou deixá-los regressar a essa terra que nunca deverá me conhecer? Nunca. Se os mantendo aqui, não é por vocês, é por mim. Essas palavras revelavam da parte do comandante uma decisão contra a qual nenhum argumento seria eficaz. Então, senhor comandante, dá-nos pura e simplesmente a escolher entre a vida de cativos ou a morte? Exatamente. Meus amigos, virei-me para os meus companheiros. A uma afirmação assim, não posso contra-argumentar. Mas nenhuma palavra nos obriga perante o comandante. Nenhuma, confirmou ele. Depois, com uma voz mais suave, falou. Agora, permitam-me concluir aquilo que queria dizer. Já o conheço, professor Aroná. O senhor, mais do que os seus companheiros, não terá muito de que se queixar do acaso que o liga ao meu destino. Encontrará entre os livros que uso para os meus estudos favoritos a obra que publicou sobre os grandes fundos marinhos. Já a li muitas vezes. Levou a sua obra tão longe quanto a ciência terrestre lhe permitiu, mas não sabe tudo, não viu tudo. Deixe-me, portanto, dizer-lhe, professor, que não lamentará o tempo que passará a bordo do meu navio. Vai viajar pelo país das maravilhas desconhecidas. A surpresa e a estupefação serão, talvez, o seu habitual estado de espírito. Não se aborrecerá facilmente com o espetáculo que nunca deixará de se oferecer aos seus olhos. Pretendo rever uma nova viagem pelo mundo submarino, quem sabe talvez a última. Tudo que pude estudar no fundo desses mares tantas vezes percorrido, e o senhor será o meu companheiro de estudos. A partir de hoje, entra num novo elemento e verá o que nenhum homem jamais viu, porque eu e os meus homens não contamos. O nosso planeta, graças a mim, vai revelar-lhe os seus últimos segredos. Não posso negar que essas palavras do comandante produziram em mim um grande efeito. Estava dominado pelo meu ponto fraco e esquecia, por um instante, que a contemplação daquelas coisas sublimes não valia a perda da liberdade. Aliás, eu contava com o futuro para resolver essa importante questão. Por isso, contentei-me em responder.
Senhor comandante, se o Senhor rompeu com a humanidade, não posso crer que tenha renegado todos os sentimentos humanos. Somos náufragos caridosamente recolhidos e não o esqueceremos. Quanto a mim, não nego que o interesse da ciência poderia me absorver até ao desprezo pela liberdade, pois o que me promete seria mais do que compensador. Pensei que o comandante iria me estender a sua mão para celebrar o nosso tratado, mas ele não fez, o que eu lamentei. Uma última pergunta, falei, no momento em que aquele enigmático homem parecia querer retirar-se. Fale, professor, por qual nome devemos tratá-lo? Para os senhores, sou o Capitão Nemo. Os senhores são considerados passageiros do Nautilus. E agora, senhor Aronnax, o nosso almoço está pronto. Apenas o senhor queira seguir-me. Às suas ordens, senhor. Segui o Capitão Nemo e assim que passei pela porta da cela, encontrei-me numa espécie de corredor iluminado eletricamente. Após um percurso de cerca de 10 metros, abriu-se uma segunda porta. Acompanhei-o e entramos numa sala de jantar decorada e mobiliada com austeridade. No meio dela encontrava-se uma mesa ricamente servida. O Capitão Nemo indicou-me o lugar que devia ocupar. Instale-se, professor, e sirva-se à vontade. A refeição era composta por pratos de origem marinha e de outras iguarias cuja natureza e origem eu ignorava completamente. Eram todos bons, embora tivessem um sabor estranho. No entanto, habituei-me com facilidade a ele. Para não fazermos toda a refeição em silêncio, provoquei-o com o seu assunto predileto. O capitão ama o mar, falei-lhe. Sim, amo. O mar é tudo. Cobre 7/10 do globo terrestre. O seu hálito é são e puro. É um imenso deserto onde o homem nunca está só. O mar é o veículo de uma existência sobrenatural e prodigiosa. É movimento e amor. É o infinito vivo, como afirmou um dos seus poetas. Nele reina a suprema tranquilidade. O mar não pertence aos déspotas. Ah, o senhor professor deveria viver no seio dos mares. Só aí a independência. Aí não reconheço amos, sou livre. Ele estava empolgado. Depois acalmou-se e a sua fisionomia retomou a habitual frieza. Finalmente, disse-me: agora, professor, se desejar visitar o Nautilus, estou a seu dispor. Capítulo 11. O Capitão Nemo levantou-se e eu o segui. Levou-me a visitar a sua fabulosa biblioteca. Em número de volumes era bem superior à que eu tinha em Paris, e talvez o fosse também no conteúdo dos seus livros. Mostrou-me demoradamente sua coleção da fauna marinha, em uma enorme sala construída especialmente para esse fim. Era estupenda. Nenhum museu da Europa tinha uma coleção de espécimes marinhos igual à dele. A certa altura de nosso passeio, eu disse a ele: mas se esgoto a minha admiração por tudo de extraordinário que tem me mostrado, Capitão Nemo, que me restará para o navio que encerra todas essas maravilhas? Não posso penetrar nos segredos que lhe pertencem, mas confesso que estes Nautilus, a força motriz que tem dentro de si, as máquinas que lhes permitem navegar, o agente poderoso que o anima, tudo isso excita muito mais a minha curiosidade. Vejo suspensos nessas paredes por onde temos passado instrumentos cuja utilização me é desconhecida. Posso perguntar-lhe para que... Senhor Aronnax, interrompeu-me ele. Disse-lhe que seria livre a bordo do meu navio e, por consequência, nenhuma parte do Nautilus lhe está vedada. Pode visitar o navio pormenorizadamente e eu terei muito gosto em ser o seu guia. Não sei como lhe agradecer, mas não quero abusar de sua paciência. Gostava apenas de saber para que servem esses instrumentos. Tenho outros iguais em meu quarto e é lá que terei muito gosto em lhe explicar a sua utilização. Mas antes, venha visitar o camarote que lhe está destinado. Conduziu-me para a proa, onde encontrei não um camarote, mas um elegante quarto com uma cama, uma cômoda e outros móveis. O seu quarto é contíguo ao meu, disse-me ele, abrindo uma porta, e o meu dá para o salão que acabamos de deixar. Convidou-me e eu entrei no seu quarto.
tinha um aspecto severo, quase ascético. Uma cama de ferro, uma mesa de trabalho, alguns móveis, tudo simples, nada confortável, apenas o estritamente necessário. Queira sentar-se, disse-me. Capítulo 12. Aqui estão, começou a falar, apontando para os instrumentos suspensos nas paredes do quarto, os aparelhos necessários à navegação do Nautilus. Tanto aqui como no salão, tenho sempre diante dos olhos e indicam-me a minha posição e direção exatas no oceano. Alguns lhes são familiares, tais como o termômetro, que dá a temperatura interior do barco, o barômetro, que mede a pressão atmosférica e prevê as mudanças de tempo, o higrômetro, que mede a umidade do ar, o storm glass, cuja mistura, quando se decompõe, anuncia a tempestade, a bússola, que dirige a rota, o sextante, que pela altura do Sol me informa da latitude, os cronômetros, que me permitem calcular a longitude, e, finalmente, esses óculos de alcance para dia e noite, que servem para perscrutar o horizonte quando subo à superfície. São os instrumentos comuns do navegador e conheço seu uso, disse-lhe eu. Mas estes outros aqui certamente respondem às exigências especiais do Nautilus. Esse quadrante com ponteiro móvel não é um manômetro? Na verdade, é um manômetro que, posto em contato com a água, indica a pressão exterior, fornecendo-me ao mesmo tempo a profundidade em que está o submarino. E essas sondas? São termométricas e indicam a temperatura das diversas camadas de água que vamos atravessando. E estes outros instrumentos aqui, cuja utilidade nem posso prever qual seja? Devo lhe dar uma explicação, professor, disse o capitão Nemo. Queira ter a bondade de me escutar. Manteve-se em silêncio alguns instantes e prosseguiu. Existe um agente poderoso, obediente, rápido, manobrável para todos os fins, que é rei e senhor a bordo do meu submarino. Tudo é feito por ele. Ilumina, aquece, é a alma de todos os aparelhos, que é a eletricidade. Sem ela, eu nada teria conseguido. A eletricidade? Perguntei surpreso. Sim, professor. No entanto, capitão, o seu barco possui uma extrema rapidez de movimentos que dificilmente se explica pela eletricidade. Pelo que sei, a sua força dinâmica permanece até hoje muito restrita e só produziu forças reduzidas. A minha eletricidade, professor, não é a mesma do resto do mundo, mas a este respeito não posso lhe dizer mais nada. Basta saber que o mar me fornece os meios de produzir a minha eletricidade. Desconversou o assunto que me interessava profundamente e passou a me mostrar outros instrumentos e a explicá-los. Repare nesse relógio, professor. É elétrico e trabalha com uma regularidade que desafia os melhores cronômetros. Está dividido em 24 horas, como os relógios italianos, porque para mim não existe nem dia e nem noite, nem sol e nem lua, mas apenas essa luz artificial que arrasto até o fundo dos mares. Veja, nesse momento são 10 horas da manhã. Perfeitamente. Repare nessa outra aplicação da eletricidade. Esse quadrante serve para indicar a velocidade do Nautilus. Nesse momento, estamos nos movendo a 15 milhas por hora. É maravilhoso, observei, e vejo que descobriu como utilizar esse agente, que no futuro próximo substituirá o vento, a água e até o vapor. Se quiser me acompanhar, visitaremos agora a ré do Nautilus. Saiu e eu o segui através dos corredores. Chegamos ao centro do navio, onde havia uma espécie de poço que se abria entre dois tabiques estanques. Uma escada de ferro presa na parede conduzia à sua extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia aquela escada. Vai dar ao bote, informou-me. Como? Tem um bote? Indaguei surpreso. Sem dúvida, uma excelente embarcação ligeira e insubmersível que serve para passear e pescar. Passamos à casa das máquinas. Profusamente iluminada, devia medir pelo menos 20 metros de comprimento e estava dividida em duas partes. A primeira encerrava os elementos que produziam a eletricidade e a segunda os mecanismos que transmitiam o movimento à hélice. Como eu já esperava,
Demoramo-nos muito pouco ali. Sempre conversando, eu me lembrei de um assunto que gostaria de ver esclarecido. A propósito, capitão, o choque do Nautilus com Escócia teve muita repercussão. Foi um encontro ocasional? Puramente ocasional, professor. Eu navegava 2 metros abaixo do nível do mar quando se produziu o choque. Aliás, eu pude verificar que esse navio não sofreu danos graves. De fato, não. Mas quanto ao choque com a Abraham Lincoln? A fragata estava me atacando, professor. Tive de me defender. No entanto, limitei-me a deixá-la em condições de não continuar o ataque. Não terá problema em reparar as suas avarias em qualquer porto. Ah, exclamei com convicção. O seu Nautilus é realmente um barco maravilhoso. Sim, professor, confirmou ele emocionado. Amo como se fosse carne da minha carne. Se tudo é perigo a bordo de qualquer navio, sujeito aos caprichos do oceano, se sobre o mar a primeira coisa que nos vem é a sensação do abismo, como também disse o holandês Jensen, por baixo e a bordo do Nautilus, o coração do homem enfiada tem a recear. Não há que temer um rombo, porque o duplo casco desse navio tem a rigidez do ferro. Não há o perigo do carvão se esgotar, porque a eletricidade é o seu agente mecânico. Não receia tempestades, porque a alguns metros de profundidade reina a mais absoluta tranquilidade. Aqui tem, professor, o navio por excelência. O capitão Nemo falava com irresistível eloquência. O fogo do seu olhar e a paixão dos seus gestos transfiguravam-no. Sim, ele gostava do navio como um pai gosta do filho. Nesse momento, acudiu-me uma pergunta talvez indiscreta, que não pude deixar de fazer. Engenheiro, capitão Nemo? Sim, professor. Estudei em Londres, Paris e Nova York, num tempo em que era habitante dos continentes da Terra. Capítulo 13. O Oceano Pacífico estende-se de norte a sul, entre os 2 círculos polares, e a leste e oeste entre a Ásia e a América, numa extensão de 145 graus de longitude. É o mais tranquilo dos mares, com correntes largas e lentas, marés fracas e chuvas abundantes. Era esse o oceano que o destino me levava a percorrer nas mais estranhas condições. Vamos determinar exatamente a nossa posição. Professor, disse-me o capitão Nemo, e fixarmos o ponto de partida dessa viagem. São 11 horas e 45 minutos. Vou manobrar para emergir. Ele premiu 3 vezes uma campainha elétrica e as bombas começaram a expulsar a água dos reservatórios. O ponteiro do manômetro assinalou pela pressão o movimento ascensional do Nautilus e depois parou. Chegamos, disse o capitão. Dirigi-me à escala central que conduzia à plataforma. Subi os degraus de metal e, pelos alçapões abertos, cheguei à parte superior do submarino. Munido do seu sextante, o capitão Nemo mediu a altura do sol, que lhe devia fornecer a latitude. Esperou alguns minutos para que o astro chegasse à linha do horizonte. Enquanto procedia a essas observações, nem um só músculo mexia em seu corpo, e o instrumento não estaria mais imóvel se fosse seguro por uma mão de mármore. É meio-dia, falou comigo. Quando quiser. Lancei um último olhar àquele mar amarelado, próximo de terras japonesas, e desci ao salão. Ali, o capitão calculou cronometricamente a longitude, que verificou com observações procedentes dos ângulos solares. Depois disse-me, Sr. Aronnax, encontramos-nos a 137 graus e 15 minutos de longitude oeste. De que meridiano? Perguntei vivamente, esperando que a sua resposta talvez me indicasse a sua nacionalidade. Professor, respondeu-me, tenho cronômetros regulados pelos meridianos de Paris, de Greenwich e de Washington. Em sua hora vou servir-me do de Paris. Esta resposta nada me revelou. Fiz um aceno com a cabeça e o capitão continuou. 37 graus e 15 minutos de longitude a oeste do meridiano de Paris e tem 30 graus e 7 minutos de latitude norte. Isto é, estamos a cerca de 300 milhas das costas do Japão. Hoje, dia 8 de novembro ao meio-dia, iniciamos a nossa viagem de exploração submarina. Que Deus nos proteja, falei. Agora, professor, peço-lhe licença para me retirar.
Cumprimentou-me e saiu. Fiquei só, absorto em meus pensamentos dirigidos para aquele estranho comandante. Descobriria um dia a que país pertencia aquele homem que se gabava de não pertencer a país nenhum? Aquele ódio que ele votava à humanidade, aquele ódio que talvez procurasse uma vingança, quem o teria provocado? Seria ele um desses sábios desconhecidos, um desses gênios aos quais se fez uma ofensa? Absorto em meus pensamentos, só me dei conta da entrada de meus dois companheiros quando Ned Land começou a me interrogar sobre a minha entrevista com o Capitão Nemo. Ele queria saber se eu tinha descoberto quem era o capitão, de onde vinha, para onde ia, para que profundezas nos arrastava. Contei-lhe tudo o que eu sabia, ou antes, tudo o que não sabia. Por minha vez, perguntei-lhe o que tinha podido observar. Nada, não vi nada, respondeu-me. Nem sequer vi a tripulação do navio. Será que também é elétrica? Elétrica? Estou tentando a pensar que sim, mas o senhor não faz nenhuma ideia de quantos homens há a bordo? 10, 50, 100? Não sei lhe informar, Land. Aliás, você deve abandonar, de momento, a ideia de se apoderar do Nautilus e fugir. Este navio é uma obra-prima da indústria moderna e eu lamentaria perder a oportunidade de observá-lo à vontade. Muita gente aceitaria a situação em que nos encontramos só para poder passear no meio dessas maravilhas. Assim, mantenha-se calmo e tentemos ver o que se passa à nossa volta. Capítulo 14. No dia seguinte, 9 de novembro, só acordei após 12 longas horas de sono. Conselho, segundo era seu hábito, foi saber como eu havia passado a noite e perguntar se eu precisava de alguma coisa. Tinha deixado o canadense ainda a dormir. Depois de vestido, eu me dirigi ao salão onde pensava encontrar o Capitão Nemo. Estava deserto. Passei à sala do Museu da Fauna Submarina e me entreti apreciando aqueles tesouros encerrados em vitrinas. Passou-se o dia inteiro sem que eu tivesse a honra de receber a visita do Capitão Nemo. Pude verificar que a rota do Nautilus continuava a mesma e que navegávamos a uma velocidade de 12 milhas por hora, a uma profundidade entre 50 e 60 metros. No dia seguinte, 10 de novembro, verificou-se a mesma ausência, a mesma solidão. Não vi ninguém da tripulação. Ned Land e Conselho passaram a maior parte do dia comigo, igualmente surpreendidos com a ausência do capitão. Contudo, gozávamos de inteira liberdade e tínhamos alimentos com abundância. O nosso hospedeiro cumpria sua promessa. Nesse dia, iniciei o diário dessas aventuras, o que me permite contá-las com a maior exatidão. Fato curioso, eu fazia minhas anotações num papel fabricado com sargaço marinho. No dia 11 de novembro de manhã, o ar fresco que invadiu o interior do Nautilus fez-me saber que tínhamos subido à superfície. Dirigi-me para a escada central e subi a plataforma. Eram 6 horas. O tempo estava nublado, o mar cinzento, mas calmo, e quase sem ondulação. Eu admirava aquele radioso nascer do sol, quando senti alguém subindo a escada para a plataforma. Preparei-me para cumprimentar o Capitão Nemo, mas em vez dele apareceu imediato. Percorreu a plataforma, parecendo não se aperceber da minha presença. Perscrutou todos os pontos do horizonte com extrema atenção e depois se dirigiu para o alçapão, pronunciando uma frase que guardei, porque ele a repetia todas as manhãs em que me encontrava na plataforma. Nautron, Respock Lone Virch. Pronunciadas essas palavras, ele descia. Eu não sabia o significado delas. Passaram-se mais 5 dias sem que a situação se alterasse. O capitão não aparecia e todas as manhãs, quando eu subia a plataforma, ouvia a mesma frase pronunciada pelo imediato. No dia 16 de novembro, ao entrar no meu quarto com Ned Land e Conselho, encontrei sobre a mesa um bilhete do Capitão Nemo. Convidava-me e aos meus companheiros para que acompanhássemos em uma caçada às florestas da Ilha Crespo. Uma caçada, admirou-se Ned Land. Então o capitão tenciona ir à terra, acrescentou. Parece-me que sim, disse eu, relendo o convite. Temos de aceitar o convite dele, falou o canadense. Uma vez em terra firme, decidiremos o que vamos fazer. Por outro lado, não me importava nada de comer um pedaço de carne fresca. Decidimos que aceitaríamos o convite do capitão. Ned Land e Conselho se retiraram e o criado de bordo apareceu logo para me servir o jantar.
Deitei-me mais cedo naquela noite e adormeci um pouco preocupado com Ned Land e a caçada para a qual fôramos convidados. No dia seguinte, 17 de novembro, ao despertar, senti que o Nautilus estava absolutamente imóvel. Vesti-me apressadamente e me encaminhei para o grande salão. O capitão encontrava-se à minha espera. Cumprimentou-me e me perguntou se o acompanharíamos na caçada. Respondi afirmativamente, esperando que ele me dissesse alguma coisa sobre o seu sumiço dos últimos dias. Mas ele não fez referência a isso e eu me abstive de lhe fazer qualquer pergunta sobre o assunto. Contudo, lembrando-me de que o convite dele se referia a uma caçada nas minhas florestas da Ilha Crespo, perguntei-lhe: como é possível que possua florestas na Ilha Crespo, capitão? Se afirma ter cortado todos os seus contatos com a terra. As florestas que possuo, professor, não exigem do sol nem a sua luz, nem o seu calor. Não são frequentadas nem por leões, nem por tigres, nem por panteras. Só eu as conheço, só existem para mim. Não são florestas terrestres, mas submarinas. Florestas submarinas? Exatamente, professor. E quer levar-me para caçar nelas? De espingarda na mão e a pé seco, professor. Olhei o comandante do Nautilus com um ar que nada tinha de lisonjeiro para ele. Decididamente está louco, pensei. Deve ter tido um ataque de loucura, o que explica o seu desaparecimento nos últimos 8 dias. É uma pena. Eu preferi estranho, como sempre me parecera, a louco como me parece agora. Raciocinei, enquanto ele me olhava com um leve sorriso. Posso convidá-lo a ir caçar comigo nas minhas florestas da Ilha Crespo, professor? Disse-me ele. Julgou-me que eu estaria em contradição com as minhas convicções. Quando lhe informei que se tratava de florestas submarinas, passou a pensar que estou louco. Mas, capitão, creia que... Escute-me primeiro e verá se pode me acusar de contradição ou de loucura. Sabe tão bem quanto eu que o homem pode viver debaixo da água desde que leve consigo uma provisão de ar respirável. Sei, usando escafandros. Exatamente. Mas, nas condições em que os conhece na Terra, esses aparelhos são muito imperfeitos ainda e dependem do fornecimento de ar através de um tubo apropriado que os liga à superfície. Esse sistema tolhe a liberdade do homem sob a água porque ele está preso à terra. Se tivéssemos que ficar ligados por esse cordão umbilical ao Nautilus, não poderíamos ir longe. E qual é a maneira de se ficar livre e poder ir longe? Utilizando um aparelho Rouquayrol de Nairus, inventado por 2 franceses, mas que aperfeiçoei para meu uso. O meu aparelho é composto por um reservatório de espessa chapa de ferro, dentro do qual armazeno ar a uma pressão de 50 atmosferas. Esse reservatório é fixo às costas por meio de correias, como a mochila de um soldado. Como eu tenho de suportar enormes pressões no fundo dos mares, tive de proteger a cabeça. Como os escafandristas, dentro de uma esfera de cobre, e é a essa esfera que vão dar os 2 tubos para inspiração e expiração. Perfeitamente, capitão, mas o ar que transporta consigo deve esgotar-se rapidamente. Sem dúvida, mas as bombas do Nautilus me permitem armazená-lo a uma pressão considerável. Nessas condições, o reservatório do aparelho pode fornecer ar respirável durante 9 ou 10 horas. Não tenho mais objeções, falei-lhe. Gostaria apenas de lhe fazer mais uma pergunta. Como ilumina o caminho no fundo do oceano? Com um aparelho Ruhmkorff que levo preso à cintura. É composto por uma pilha Bunsen que ativo com sódio e consigo uma luz esbranquiçada e contínua. A todas as minhas objeções, o senhor dá respostas tão concludentes que não ouso duvidar, capitão. No entanto, ainda preciso de esclarecimentos sobre as espingardas que usa nessas caçadas. Está evidente que não se trata de uma arma que usa pólvora. As minhas espingardas funcionam com ar comprimido, que as bombas dos Nautilus me oferecem abundantemente. Mas esse ar deve gastar-se depressa. Verdade. Mas tem o reservatório Rouquayrol, que pode, se necessário, fornecê-lo. Só preciso de uma torneira auxiliar. Aliás, o senhor terá a ocasião de verificar que nessas caçadas submarinas se gasta pouco ar e poucas balas. Não discuto mais, capitão. Só me resta pegar na espingarda e acompanhá-lo. Para onde o senhor for, irei também.
O capitão Nemo conduziu-me para a proa do Nautilus, passando pelo camarote de Ned Land e Conseil. Chamei-os e eles nos seguiram. Chegamos a um compartimento situado a bom bordo, perto da casa das máquinas, no qual deveríamos vestir as nossas roupas de passeio submarino. Esse compartimento era o arsenal e o vestiário do Nautilus. Havia pelo menos uma dúzia de escafandros suspensos na parede. Ao vê-los, Ned Land manifestou sua má vontade em vestir semelhante objeto. Mas, meu caro Ned, disse eu, vamos caçar em florestas submarinas. Não me meto dentro de uma coisa dessas, a não ser que me obriguem, declarou ele peremptório. Ninguém o forçará, mestre Ned, falou o capitão. Quanto a mim, sigo o professor por toda parte, desconselho o meu fiel criado. O capitão chamou 2 de seus homens e eles nos ajudaram a vestir aquelas pesadas roupas impermeáveis, feitas de borracha sem costura e preparadas para resistir a altas pressões. O capitão Nemo, um de seus homens, uma espécie de Hércules que devia ter uma força prodigiosa, Conseil e eu vestimos rapidamente os nossos escafandros. Apenas faltava metermos as cabeças nas esferas metálicas. Antes de proceder a essa operação, pedi ao capitão para examinar as espingardas que nos estavam destinadas. Um dos tripulantes apresentou-me uma delas. Capitão Nemo, essa arma é perfeita e de manejo fácil. Estou ansioso para experimentá-la. Como vamos até o fundo do mar? Nesse momento, professor, o Nautilus está encalhado e por isso só nos resta partir. Com a lanterna Ruhmkorff à cintura e a espingarda na mão, eu estava pronto para o passeio. Mas, aprisionado dentro daquelas roupas pesadas e colado ao chão pelos sapatos de chumbo, julguei ser impossível dar um passo. Contudo, essa dificuldade já devia estar prevista, porque senti que me empurravam para um pequeno compartimento próximo ao vestiário, no qual fui seguido pelos meus companheiros. Ouvi uma porta munida de obturadores fechar-se atrás de nós e fomos envolvidos por uma profunda obscuridade. Passados alguns minutos, ouvi um forte silvo, ao mesmo tempo que sentia uma impressão de frio subir-me dos pés ao peito. Era evidente que, por meio de uma torneira, tinham dado entrada à água que invadia o compartimento. Uma segunda porta existente no costado do Nautilus abriu-se e então vimos uma certa claridade. Após um instante, pisávamos o fundo do mar. O capitão Nemo ia à frente, enquanto seu companheiro nos seguia a alguns passos de distância. Conseil e eu íamos muito perto um do outro, como se fosse possível qualquer conversa através de nossas carapaças metálicas. A luz do sol iluminava as águas até 10 metros de profundidade e surpreendia-me com a sua intensidade. Os raios solares atravessavam com facilidade aquela massa líquida, atenuando-lhe a coloração. Começamos a andar sobre uma areia fina, uniforme, sem rugosidade. Aquele tapete extraordinário, verdadeiro refletor, reproduzia os raios solares, resultando disso uma intensa reverberação que penetrava todas as moléculas líquidas. Mesmo para mim, que estava presenciando o fenômeno, era incrível que a uma profundidade de 10 metros podia ver tão bem como em pleno dia. Fomos avançando por uma vasta planície que parecia não ter limites. Eu afastava com a mão as cortinas líquidas, que se tornavam a fechar atrás de mim, e o vestígio dos meus passos logo desaparecia sob a pressão da água. Em breve, algumas silhuetas de objetos que eu mal distinguia à distância foram tomando forma. Então, eram 10 horas da manhã. Os raios solares batiam na superfície das águas, formando um ângulo bastante oblíquo. Ao contato da sua luz, decomposta pela refração, como através de um prisma, flores, rochedos, plantas, conchas, pólipos, matizavam-se com as 7 cores do espectro solar. Era algo maravilhoso, uma festa para os olhos. Eu sentia verdadeiramente mágoa por esmagar sob os pés os belos espécimes de moluscos que jungavam o solo. Os pentes concêntricos, os martelos, as donáceas verdadeiras, conchas saltitantes, os troques, os capacetes vermelhos, os estrombos asas de anjo, as afilas e tantos outros exemplares daquele mar inesgotável. Mas era preciso avançar. Tínhamos deixado o Nautilus há cerca de 1h30. Era perto do meio-dia, fato de que me apercebi pela perpendicularidade dos raios solares, que já não se refratavam. A magia das cores desapareceu pouco a pouco e as tonalidades de esmeralda e de safira dissiparam-se do nosso horizonte.
Avançávamos a passo regular, que se ouvia com surpreendente nitidez. Naquele ponto, o solo começou a inclinar-se numa encosta pronunciada. A luz tomou conta e tomou uma cor uniforme. Atingimos uma profundidade de 100 metros, suportando então uma pressão de 10 atmosferas. Porém, o meu escafandro estava concebido de tal forma que eu não sentia essa pressão, mas apenas uma certa dificuldade em mexer as articulações dos dedos, o que também não tardou a desaparecer. Quanto à fadiga natural, por aquele passeio de 2 horas dentro de uma roupa a que não estava habituado, era nula. Os meus movimentos, ajudados pela água, processavam-se com espantosa facilidade. Chegando à profundidade de 300 pés, ainda vi os raios solares, embora já muito fracos. Ao brilho intenso, tinha sucedido um crepúsculo avermelhado, meio termo entre o dia e a noite. No entanto, ainda víamos o suficiente para caminharmos, e não se tornou necessário acendermos os aparelhos Ruhmkorff. Nessa altura, o capitão Nemo parou. Esperou que eu chegasse junto dele. Com o dedo, apontou-me umas massas obscuras que se avistavam a pouca distância. É a floresta da Ilha Crespo, pensei, e não me enganava. Capítulo 16. Chegávamos enfim à floresta, sem dúvida uma das mais belas do imenso domínio do capitão Nemo. Ele a considerava sua e julgava ter sobre ela os mesmos direitos que tinham os homens primitivos na alvorada da humanidade. Aliás, quem lhe disputaria aquela propriedade submarina? Que outro pioneiro mais ousado viria de machado na mão cortar-lhe a mata? Aquela floresta era composta por grandes plantas arborescentes e assim que penetramos debaixo das suas ramagens, os meus olhos sentiram-se atraídos pela estranha disposição dos ramos, a qual nunca tinha visto até então nas florestas da superfície terrestre. Nenhuma erva das que atapetavam o solo, nenhum ramo dos arbustos se enroscava ou se estendia num plano horizontal. Todos subiam para a superfície do mar. Não havia um filamento, uma fita, por mais delgada que fosse, que não se mantivesse direita, como se fosse um fio de ferro. Notei também que todos os espécimes do reino vegetal estavam presos ao solo apenas por uma ligação superficial, desprovidos de raízes, indiferentes ao corpo sólido, areia, concha ou pedra, que a suportava, apenas lhe pediam apoio e não vitalidade. Essas plantas provêm de si mesmas e o princípio de sua existência está na água, que a sustenta e alimenta. Por volta de 1 hora, o capitão Nemo fez sinal para que parássemos. Por mim, fiquei muito satisfeito e estendemos-nos debaixo de uma árvore, cujos longos e estreitos ramos se erguiam como flechas. Depois de 4 horas a andar, surpreendi-me por não sentir fome. Não sabia como explicar aquela disposição do estômago, mas em contrapartida, sentia uma irresistível vontade de dormir, como acontece a todos os mergulhadores. Portanto, os olhos não tardaram a fechar-se por trás do espesso vidro e mergulhei numa sonolência invencível, que até então tinha sido combatida pela marcha. O capitão Nemo e o seu robusto companheiro, estendidos naquele líquido cristalino, também se entregaram ao sono. Não posso precisar por quanto tempo permaneci naquela letargia, mas quando acordei, pareceu-me que o sol se punha no horizonte. O capitão já se erguera e eu começava a desentorpecer os membros quando uma inesperada aparição me fez levantar bruscamente. A alguns passos de distância, uma monstruosa aranha do mar, com 1 metro de altura, olhava-me com seus olhos vesgos, prestes a atirar-se sobre mim. Embora o meu escafandro fosse suficientemente espesso para me defender contra as mordeduras da aranha, não pude evitar um movimento de horror. O capitão Nemo apontou ao seu companheiro o hediondo animal, que foi imediatamente abatido com uma coronhada. Vi as horríveis patas do monstro
contorcerem-se em convulsões terríveis. Esse episódio levou-me a pensar que outros animais ainda são mais temíveis, poderiam habitar aquelas profundidades e que o meu escafandro não me protegeria contra os seus ataques. Até então, ainda não me ocorrera tal ideia e decidi ter mais cuidado. Por volta das 4 horas, aquela maravilhosa excursão chegou ao seu termo. Erguia-se diante de nós uma muralha de rochas soberbas, blocos gigantescos, enorme falésia de granito com grutas obscuras, mas sem nenhum caminho praticável. Eram as escarpas da Ilha Crespo. Era a terra. O capitão parou de repente. Com um gesto, indicou-nos que fizéssemos o mesmo. Ali, acabavam-se os seus domínios e ele não queria ultrapassá-los. Para diante, era aquela porção do globo terrestre que ele não queria tornar a pisar. De regresso ao Nautilus, andávamos calmamente quando vi o capitão Nemo apontar a arma e seguir um vulto móvel que se insinuava entre os arbustos. A bala partiu. Ouvi um fraco silvo e o animal foi criar fulminado a alguns passos de nós. Era uma magnífica lontra do mar, o único quadrúpede exclusivamente marinho. O companheiro do capitão apanhou o animal, colocou-o sobre os ombros e continuamos a caminhar. Durante 2 horas, atravessamos ora planícies arenosas, ora pradarias de sargaço, muito difíceis de se caminhar nelas. Francamente, eu já não aguentava mais, quando avistei uma luz fraca a cerca de meia milha, rompendo a obscuridade das águas. Era o farol do Nautilus. Fiquei realmente satisfeito com a proximidade do descanso. Eu tinha ficado uns 20 passos para trás, quando vi o capitão Nemo retroceder em minha direção. Com a sua mão vigorosa, atirou-me ao chão, enquanto seu companheiro fazia o mesmo ao meu criado. A princípio, eu não soube o que pensar daquele ataque brusco, mas fiquei mais tranquilo ao ver que o capitão se deitava ao meu lado e permanecia imóvel. Estávamos estendidos no solo e abrigados por uma moita de sargaços, quando, ao levantar a cabeça, vi 2 enormes massas que passavam ruidosamente, lançando clarões fosforescentes. O sangue gelou-se-me nas veias ao reconhecer os enormes esqualos que nos ameaçavam. Era um casal de tintórias, terríveis tubarões com uma cauda comprida, olhar vítreo que espelha uma matéria fosforescente por uns orifícios que possuem à volta do focinho. Animais monstruosos que podem triturar um homem com seus maxilares de ferro. Felizmente, esses vorazes animais têm uma visão muito débil e passaram por nós sem nos ver, roçando-nos com as suas barbatanas negras. Pudemos escapar, como que por milagre, aquele grande perigo, certamente maior do que o que existe no encontro com o tigre das florestas terrestres. 3 minutos depois, orientados pelo foco elétrico, estávamos entrando no Nautilus.